Olá, caros alunos. Espero que estejam todos bem. Nós iniciamos o nosso estudo há três aulas, precisamente, anteriores, sobre a interpretação e aplicação do direito penal. Nessa introdução, nós falamos sobre a interpretação, que ele é o processo, por meio qual se extrai do texto normativo o seu sentido, o seu alcance. E a interpretação ela é imprescindível em qualquer circunstância, dessa identificação, desse sentido, desse alcance aí, do enunciado. Ali nós aprofundamos o nosso estudo sobre a interpretação objetiva, subjetiva. Aí nós vimos que a norma é a interpretação do enunciado normativo e não podemos confundir, a interpretação com a hermenêutica, porque a hermenêutica é a ciência que estuda os processos interpretativos. E aí nós trouxemos uma definição bem aclarada de Carlos Maximiliano, que ele fala que hermenêutica é a teoria da ciência, teoria científica aí da arte de interpretar, e por outras palavras, a hermenêutica procura estudar os métodos de interpretação que podem e devem ser utilizados aí. Aí nós trouxemos também, nós falamos sobre uma aproximação entre interpretar e aplicar o direito, que parece-nos óbvio que a aplicação do direito é antecedida à sua interpretação. Mais à frente nós falamos sobre as modalidades de interpretação, que ela é quanto às fontes, quanto aos resultados e quanto aos meios. Quanto às fontes, nós vimos que ela é autêntica, e a autêntica ela se subdivide. Automática, ela tem um desdobramento, que é a contextual e a posterior. Aí nós vimos a interpretação, ainda dentro dessa interpretação quanto às fontes, a doutrinária, vimos também a jurisprudencial. Esses três contextos aqui dá desdobramento de quanto à interpretação quanto às fontes, que ela é autêntica, doutrinária e jurisprudencial. A autêntica, por sua vez, ela se subdivide, tem um desdobramento que ela passa a ser contextual e posterior, nesse contexto. Aí nós vimos a interpretação quanto ao meio, que ela é gramatical, histórica, sistemática, lógica, progressiva e teleológica. Quanto à interpretação ao resultado, nós falamos sobre a declarativa, restritiva e extensiva. E aí nós vimos outros meios de interpretação sui generis, que é exofórica e a endofórica, interpretação também conforme a Constituição. Aí nós vimos a integração do direito, a analogia, analogias legis, analogias juris, nesse contexto. Aí mais à frente nós vimos que para a analogia juris, a jurídica, que é ela tem que trazer três, para que haja essa analogia, tem que haver três situações, que é a similitude fática, a lacuna legislativa e o benefício tem que ser ao réu, in bonam parte. A interpretação analógica e a interpretação progressiva. Aí terminamos aí com o indúbio pro réu. Aí na aula anterior ainda, nós entramos na teoria da lei penal, na teoria da lei penal ou da norma penal, como querem. E aí nessa primeira aula nós demos uma aprofundada sobre as considerações gerais. Aí nós vimos que a lei é a fonte formal do direito penal. E aí nos debruçamos sobre esse contexto e falamos sobre as características que ela passa a ser imperativa, que ela é imposta a todos, a sua exclusividade, que ela define infrações penais, crime e contravenção,
e penas ou medida de segurança. A generalidade, a lei penal ela é genérica, né? Ela não é destinada a um grupo ou determinada pessoa, ela tem uma impessoalidade, o caráter dela é abstrato dessa norma, e a anterioridade, nesse contexto aqui de características da lei penal. Por que anterioridade? Porque ela se retrai, as leis penais não alcançam fatos pretéritos, não, salvo nas hipóteses que pode beneficiar o réu. Classificações das leis penais, nós vimos que elas são incriminadoras, não incriminadoras. Aí dentro dessas não incriminadoras, ela tem um desdobramento, né, que são as permissivas, as justificantes, as exculpantes e as interpretações, as interpretativas ou explicativas, as complementares de aplicação ou final, as integrativas, que ela tem uma extensão, as diretivas, as completas e as incompletas. E aí nós vimos dentro dessas incompletas o tipo penal aberto e a lei penal em branco. Em uma aula exclusiva, nós falamos sobre a norma penal em branco, as definições, a sua classificação ali, que a lei penal em branco é em sentido lato, impróprio ou homogênea, e aí ela se desdobra novamente, que ela é homovitelina ou heterovitelina. E aí nós vimos a lei penal em branco em sentido estrito, né? A lei penal em branco inversa, a lei penal ao quadrado, tudo isso em um vídeo próprio, nós estudamos sobre esses desdobramentos da lei penal em branco em fundo constitucional, depois a constitucionalidade da lei penal em branco heterogênea, nós vimos a norma penal em branco e os seus complementos ali, a qual ela traz também um desdobramento, que é a norma penal em branco e outras instâncias federativas, a norma penal em branco e o complemento por ato normativo internacional, e aí entramos em conflito aparentes de normas. Fizemos as considerações iniciais, né? Que é quando há uma conduta que se amolda, em tese, mais de um tipo penal em vigor. Aí nós demos um aprofundamento, fizemos a terminologia, falamos ali sobre a terminologia, né? Que há umas diferenças doutrinárias aí quanto às terminologias, mas a que nós nos adequamos e vimos ser a mais coerente é conflito aparente de leis ou normas penais. É a forma mais adequada. Aí nós falamos os requisitos, que são os requisitos dessas conflito aparente de normas. É o que? Unidade de fatos e pluralidade de leis penais em vigor. O objetivo dela aí que nós vimos é evitar o bis in idem e também manter a unidade de coerência dentro do ordenamento jurídico, né? Não é de tanto, seria um tanto incoerente, perdão, seria um tanto incoerente se tivéssemos leis, diversas leis e não saber qual aplicar. Aí nós vimos também os princípios ali que trazem essa solução do conflito aparente de normas, que é o princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da consunção e o princípio da alternatividade. Como eu disse aos senhores em aula, em um vídeo específico, eu falei que para a prática o princípio da consunção ele vem sendo os normais para o profissional, para colocar em prática, é um dos princípios principais, porque ele fala no princípio da consunção, um crime irá absorver o outro, e ali citei vários exemplos. E hoje, pessoal, né? E aí, né, nesse contexto, nós falamos ali os seus desdobramentos, no contexto geral, né? E hoje nós falaremos, né, sobre a aplicação da lei penal no tempo, né? Hoje é considerado um dia letivo no calendário acadêmico de vocês e me coube a incumbência, né, até para título de complementação de aulas, chegarmos ao limite das 20 aulas, são 20 aulas que tem que ter na nossa ementa.
E aí nós falaremos e iniciaremos a nossa introdução sobre a lei penal no tempo, né? E aí, antes de nós entrarmos, nós fizemos duas questões, né? Duas questões. A primeira questão, eu falei sobre do conflito aparente de normas, né? E aí eu falei sobre o princípio da especialidade, né? Ali no contexto. Aí eu falei, pelo princípio da especialidade deve prevalecer o tipo penal mais específico, aquele que possui elementos especializantes em relação ao tipo penal genérico. E pouco importa se este tipo penal mais específico é mais ou menos grave. Então, a questão está certa, correta, tá? Não há o que se questionar ali, porque é o princípio da especialidade. Eu fiz a parte introdutória, que pouco valia para nós, mas na parte introdutória eu trouxe, essa foi a questão. A segunda questão, que eu falei, foi sobre o princípio da consunção, né? Fala lá a questão, no princípio da consunção, um crime irá absorver o outro crime. É real, é o que eu disse aos senhores, que é muito colocado em prática. Hoje nós entraremos no nosso estudo sobre a aplicação da lei penal no tempo. Serão 3 temas, né? Aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço e finalizaremos o nosso semestre com a aplicação da lei penal em relação às pessoas, né? Então, dentro desse tema, não seria demasiado da minha parte avisá-los, né, que essa é uma das aulas no sábado letivo, dia 7, hoje nós estamos postando a aula. Tá, mas eu quero falar para os senhores sobre a nossa prova intermediária, dia 17/11, prova intermediária. Porque você pode não ter assistido o vídeo anterior. Nesse vídeo você já vai saber que nós estaremos fazendo no dia 17/11 a prova intermediária, tá certo? Beleza. Passado as considerações iniciais, nós entraremos no nosso estudo de hoje. E o estudo da lei penal, ele pressupõe o quê? O conhecimento de seu âmbito de aplicação. Isto por quê? Obviamente, a lei penal ela não possui uma abrangência ilimitada no espaço e no tempo, né? Ela não possui essa abrangência. E desse modo, há que se perquirir aqui quais são os limites temporais e espaciais para a aplicação dessa lei penal, né? Ademais, senhores, nós aqui devemos salientar e termos em mente que, muito embora um dos grandes pilares do Estado democrático de direito seja a igualdade de todos perante a lei, há determinadas situações, né, que por força do exercício de certas funções, a aplicação da lei penal, algumas pessoas aí, né, sofrem algumas mitigações. E cumpre a nós, operadores dos direitos, sabermos quem são essas situações. E por essa razão, né, o estudo da aplicação da lei penal em relação a determinadas pessoas. Em resumo, senhores, nós, nessa primeira etapa, falaremos da aplicação da lei penal no tempo, né, no espaço e também em momento oportuno em relação às pessoas. Neste capítulo, né, nós procederemos à análise, como já reiterei e reitero e reforço, a análise da aplicação da lei penal no tempo, né? Então, cumpre salientarmos, eu sei que o professor de Direito Constitucional, né, por isso que quando nós estudamos lá atrás sobre qual a relação do direito penal com o direito constitucional, ela é latente. Até porque essa aula, ela é um tanto, nós vamos estar sempre abrangendo situações, falando sobre situações do direito constitucional. Então, e já nós iniciaremos sobre a criação e a extinção das leis. E é possível aqui eu destacar para os senhores 4 momentos relevantes no que se refere à criação,
a extinção da lei penal. Né? Eu sei que o professor de Direito Constitucional, o Dr. Glaube, falará com maestria, mas eu cumpre a mim falar nessa parte introdutória aqui da aplicação da lei penal. A sanção. Sanção nada mais não é aquele cara da Bíblia, é sanção com C cedilha aqui, tá? Não fique pensando. Sanção é o ato do presidente da República aqui, que após o trâmite do projeto de lei no Congresso Nacional, né, entra um projeto de lei no Congresso e ali eles se discutem, né, sobre aquele projeto de lei que após aprovado pelas duas casas que se reúnem aí, né, o legislativo, que é os dois, por parte dos deputados federais e depois dos deputados estaduais, se reúnem, sancionam essa lei. A lei integraliza aqui o sistema jurídico, né, tornando-se a completa, depois de passar por todo o crivo que tem lá, né, jurídico, também embasado ali de correções, todas as formalidades. E aí ela vem para nós. E aí, após aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto de lei ele segue para o presidente da República, né, para a sanção presidencial. Se o presidente da República ele considerar que o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele poderá ali vetá-lo. Ele tem essa autonomia, né, que quando vai para ele para ser sancionado, para ser ratificado automaticamente, ele tem o condão. Eu acho que os senhores já chegaram a verificar em notícias, né, que quando vai, e aí o jornalista diz ali, o presidente da República, ocorreu muito isso no projeto do ex-ministro, né, o ex-ministro Sérgio Moro, a qual nós vimos ali que o presidente da República, quando foi para a sanção, ele vetou alguns temas, alguns pontos importantes ali do projeto. Né, ao total ou também parcial, ele também pode vetá-lo no todo ou em parte. Cabe ao chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, nesse caso, aí ele pode vetá-lo tanto total ou parcial. Ele tem o prazo, senhores, de até 15 dias aí. Da data do recebimento, né? Ele comunicará dentro de 48 horas ao presidente da República, o presidente do Senado, perdão, os motivos do veto, que está lá no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, que eu lerei aqui para os senhores. E aí, que pelo que os senhores estão vendo, o presidente da República, né, ele pode sancioná-lo em todo ou em parte, ou dizer que é inconstitucional, né, ao contrário ali do que ele tem, ou do interesse público, se for do contrário, ele tem o condão de vetar, né, no todo ou em parcial, no prazo de até 15 dias. Por que estou frisando bem essa questão do prazo de até 15 dias? Porque, passado isso, ele será considerado e ele ingressará no sistema. Então, ele tem esse prazo e esse prazo, se ele não manifestar, ele será ingressado no ordenamento jurídico. Olha o que diz o artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcial, no prazo de até 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de até 48 horas ao presidente do Senado os motivos ali do veto. Então, ele tem essa formalidade, e essa formalidade deve ser rigorosamente cumprida. Porque decorrido o prazo de 15 dias, como eu disse aos senhores, e saliento, se o silêncio do presidente da República salientar, né, sancionará, né, automaticamente importará a sanção desse
desse projeto de lei que foi enviado? Está lá no artigo de lei, o artigo da Constituição Federal, ó. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará na sanção do projeto de lei. Então ele entra em vigor. Se ele ficar silente, isso já é uma forma para que o presidente da República não fique silente, né? Porque ele poderia. E aí, né, nesse contexto de sanção, que é bem simples esse conteúdo, se o presidente da República não fizer no prazo de 15 dias, manter silente, ele entra em vigor mesmo assim. Então ele tem que vetar e mandar para a Casa Legislativa novamente, né? Mandar para a Casa Legislativa, para o Senado, comunicando o senador, o presidente do Senado, em 48 horas sobre o veto dele ali. Promulgação. A promulgação, senhores, é o ato por meio do qual é conferida a executoriedade à lei automática. Então, vai conferido ali a promulgação, ela se torna um ato claro para a população. E aí, essa executoriedade da lei. A publicação em si, apenas com a publicação, entende-se que a lei se torna conhecida para todos, automaticamente, impondo a sua observância. Então, por que isso? Nós vamos entender aqui agora. Porque é somente com a publicação se entende que o homem médio ele tem acesso aos mecanismos de informação, né? Porque quando a lei é promulgada, automaticamente sai nos canais televisivos de maior repercussão. Por exemplo, a Globo, o SBT, a Record e demais canais televisivos que nós temos hoje, né? Então, essa lei entra em vigor, né, com a publicação e se torna conhecida por todos e que nós devemos aí, a partir daí, uma obediência, porque ela foi sancionada pelo presidente da República, foi promulgada, né, que entrou em executoriedade e depois ela se torna publicada. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela diz o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei começará a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela traz mais essa clarificação, porque se em caso depois de publicada a lei, 45 dias após, ela entrará em vigor. Então, e aí nós temos duas coisinhas aqui importantíssimas, porque trata-se de um período de vacatio legis, né? Momento em que não há que se falar nessa obrigatoriedade do cumprimento da lei. Quando a lei está nesse interstício de tempo aí, desses 45 dias, ela ainda não está em vigor. Somente após, por exemplo, cidadão comete um crime nesse interstício aqui, né, aqui até aqui, se ela não entrou em vigor, né, essa vacatio legis para aquele mundo do crime, se aquele crime não tiver no ordenamento, ele não será punido. Se for um recrudescimento, se apertou o cinto ali para determinados crimes, ele só valerá após a publicação, né? Porque trata-se aí dessa vacatio legis. Então não haverá o que se falar aqui por um cumprimento dessa lei até então. E aí, senhores, após entrando em vigor, salvo se tratar de lei aí temporária, que estudaremos ainda dentro desse capítulo em uma videoaula específica para isso, né, para essa lei temporária, a lei porque assim a lei ela permanece até que uma nova lei seja aprovada, revogando aí o artigo 2º, né? Está lá no artigo 2º, caput do LINDE, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Trata-se do princípio da continuidade das leis. E aí nós vamos ver também que lei, costume, eu não sei se nós já falamos em aulas anteriores, mas eu vou acrescentar aqui, se eu já falei, eu acrescento. Se eu não falei, é novidade. Então, costume não revoga a lei. O que revoga a lei? Somente uma nova lei.
Então, a não ser nos casos específicos, que é a lei temporária e a lei e as leis excepcionais, né? Então, sim, revogação. Com a revogação, cessa a vigência da lei automaticamente no que concerne a sua abrangência. Esta pode ser, aí tem algumas outras situações, porque a revogação, ela pode ser abrogação ou derrogação, né? E aí cumpre a nós aqui esclarecermos o que é a abrogação. Compreende a revogação integral. A abrogação caiu na sua prova do concurso, na sua prova de grau, ela é o quê? Uma revogação da lei integral. E a derrogação é uma revogação. Se a abrogação é total, a derrogação é uma revogação parcial, né? Nós vamos entender que, ao modo dessa realização, a revogação poderá ser o que ainda? Né? Ela poderá ser expressa, poderá ser tácita, poderá ser global, né? Nesse contexto. Por quê? E aí nós vamos vendo que dentro desse contexto, que quando a lei ela passa a ser expressa, é quando a lei traz em seus dispositivos a revogação de alguma outra, né? Podemos trazer aqui para os senhores, e a título de exemplo, o artigo 26 da Lei 12.850 de 2013. Ela diz assim em seu conteúdo, que a lei de organização criminosa que revogou expressamente a Lei 9.034 de 95, antiga lei sobre essa matéria. Então, a própria lei, ela já trazia no seu artigo algo que fosse já revogar a outra lei que já é existente. Então, a forma de revogação tácita, ocorreria a revogação tácita nas hipóteses em que a lei é incompatível com a anterior, né? Sai uma lei e essa lei é incompatível com aquela anterior. Então, automaticamente, ela se torna revogada. Nesse contexto, senhores, nós vamos ver, né, que ela também pode ser global. Por quê? Quando ocorre uma nova lei que regulamenta inteiramente a matéria tratada na legislação anterior, e essas três modalidades nós vamos vendo, né? E quando eu estou falando de global, ela já traz no seu arcabouço ela sai e divulgada automaticamente, né? Nesse contexto e passa a estar inserida para todos aqui. Só um minutinho que está acabando a bateria do meu computador aqui. Então, senhores, eu estava falando, né, sobre essa revogação, essa realização dessa revogação, que ela é expressa, tácita e automaticamente global. Dentro desse contexto de global, é que a nova lei regula inteiramente a matéria tratada aí na legislação anterior. Ela vem e engloba toda essa questão. Essas três modalidades de revogação, elas estão contidas no artigo 2º, parágrafo único da LINT, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E ela traz o seguinte termo: a lei posterior, ela revoga a anterior quando expressamente o declare ou quando seja ela incompatível ou quando ela regule inteiramente aí a matéria de que tratava a lei anterior. Por fim, né, nós vamos entender que a lei nova que estabelece disposições gerais aí ou especiais, a par das já existentes, não revoga e nem modifica lei anterior. Trata de um critério automático de especialidade, né, afastando o aspecto aí meramente cronológico, né. Ademais, salvo disposição em contrário, a lei revogada
ela não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência e automático. Trata-se de efeito repristinatório, né, como nós já vimos, apenas existiria se houver uma expressa legislação aí automaticamente. O que eu disse? O que se revoga uma lei? Outra lei. A lei está em desuso, está obsoleta, né? Mas ela está sendo válida. Ela só não será válida a partir do momento que uma nova lei sair. Então, o que se revoga a lei? Outra lei, tá? E aí, senhores, dentro desse contexto prima facial da aplicação da lei penal no tempo, né, essa parte introdutória, para que os senhores, eu até falei que é mais questões, por questões de ordem, é mais questão do professor de constitucional, mas era de um cunho de grande validade, porque para que o senhor se inteirassem, né? Tempo do crime. Antes que se possa partir para uma discussão aqui acerca da lei a ser aplicada ao caso concreto, é imperioso, senhores, definir em qual o momento em que se considera praticado o crime. A escolha desse momento, ela vai ficar a critério do legislador, é óbvio, né? E possui consequências de extrema relevância. Por quê? Nós podemos aqui, nesse contexto, imaginar um exemplo em que um garoto com 17 anos e 11 meses de idade, ele deflagra disparos a uma vítima, com a intenção de matar. A vítima, atingida aí por projéteis, ela fica em estado de coma e falece meses depois desses disparos. No exemplo que eu trouxe aqui para os senhores, no exemplo trazido aqui, se entende que o momento do crime é o momento do disparo. O atirador, ele seria responsabilizado aqui nesse contexto como menor. Eu espero que não traga confusão, porque é uma confusão generalizada, até porque se trata, nesse exemplo que eu trago para os senhores, né, eu estou falando do momento do crime. Então, para a teoria do momento do tempo do crime, o que é válido? O momento do disparo. Então, esse jovem, mesmo que eu falando que ele tinha 17 anos, 11 meses e 28 dias, daqui 4 dias ele completaria, 3 dias ele completaria, daqui 2 dias ele completaria aí os seus 18 anos. Já seria penalizado, que já entraria na maioridade penal, né? Então, nesse contexto que eu estou falando, a vítima atingida fica em estado de coma, vai para o hospital, falece 2 meses depois, né, desses disparos. Ele vai ser penalizado aqui no tempo do crime pelo momento da ação. Neste caso aqui, senhores, a nossa legislação que rege essa matéria, ele não teria praticado crime, né? É até engraçado, mas nós estamos em uma cátedra, em uma academia, e cumpre a nós salientarmos, ele seria, nesse caso, punido por ato infracional. Só vou ver aqui o cabo que um... Sai. Sai, cabo. Meu cachorrinho ali, que vocês já viram, ele fica puxando o cabo, né, e desliga. Então, senhores, perdão aí, tá? Neste caso que eu falei para os senhores, esse jovem, ele não seria, muito embora até um contraditório, ele seria, em outros países nós temos visto que até a idade penal é bem menor do 16, né? Já seria punido. Então, ele cometeria um ato infracional, equiparado ao crime. E aí, para ele não aplicaria pena, mas sim uma medida de socioeducativa aí, rápida, né? E aí nós vamos ver que, em sentido contrário, há de se entender que o momento do crime é aquele em que a vítima faleceu.
nesse contexto aqui dessa teoria, tá? O atirador já seria maior de idade e, portanto, ele estaria caracterizado aqui o crime de homicídio. Conforme se depreende aqui essa explanação, 3 são as possíveis teorias acerca do tempo do crime. Teoria da atividade, né? Que é o momento do crime, que é aquele em que ocorreu a ação ou omissão. Essa teoria, né, já quero salientar, que tem uma questãozinha nesse contexto, é a teoria acolhida no Brasil, no artigo 4º do nosso Código Penal. Está lá no artigo 4º do Código Penal, que ela diz bem assim, né? Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, no contexto que nós falamos, essa teoria é nossa. No exemplo que nós falamos do atirador, não sofrerá as consequências aqui, fique bravo você ou não, as consequências da sanção penal, mas sim a medida socioeducativa nos termos preconizados aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Pasmem, que fiquem bravos, ou não, será dessa forma. Né? E aí, Rogério Sanches, ele disse que no princípio da coincidência, da congruência ou da simultaneidade, exige que todos os elementos do crime, que nós estudaremos no semestre que vem, né? Querendo o bom Deus, nós já estaremos em sala de aula, permitindo o Senhor assim, essa pandemia já terá acabado, em nome de Jesus, né? Que eu não aguento mais. E aí, nós veremos todos os elementos do crime, que é fato típico, ilícito e culpabilidade. E aí deve estar presente no momento da conduta. Estaria presente no momento da conduta desse ato infracional do jovem? Sim, fato típico, ilícito e a culpabilidade. Porém, a nossa legislação, um tanto, podemos dizer assim, benéfica, né? Acaba trazendo essa situação. A imputabilidade do agente aqui, né, por exemplo, dependerá da aferição da sua idade no momento da ação ou da omissão, como eu disse aos senhores. O exemplo que eu trouxe, ele fica bem claro, não há de muita discussão, até porque ela tem uma clarificação enorme aí no contexto que eu falei. Teoria da atividade, né, que é a teoria adequada aí. Tem um processo mnemônico que depois eu falarei para os senhores. Aí tem uma segunda teoria, senhores. A teoria do resultado, do evento ou do efeito. Conforme o nome já indica, para tal teoria, o momento do crime seria aquele em que teria ocorrido o resultado criminoso, né? Se fosse essa teoria, esse jovem do exemplo, seria penalizado, né? Como nós vimos aqui, com o crime do homicídio, que ele já teria completado os 18 anos e seria penalizado como se adulto fosse e seria acalhado abarcado pelo Código Penal dentro dessa teoria. Teoria do resultado, do evento e do efeito. Mas cumpre salientar que não é uma teoria que foi acolhida pela nossa legislação, e sim a primeira teoria, teoria da atividade, que é do artigo 4º do Código Penal. Quanto à teoria da ubiquidade, ou mista, há quem se refira, né, ainda à teoria da ubiquidade, ou mista nesse caso, o momento do crime seria o da ação ou da omissão, bem como do resultado. De forma indiferente, né, com a devida vênia, parece-nos que a teoria da ubiquidade apenas poderia aqui ser imaginada para o lugar do crime, onde nós estudaremos falaremos em um vídeo oportuno, né? Mais à frente também, né? Mas não para o tempo do crime. A teoria da ubiquidade, e aí nós vamos ver aquele processo mnemônico, luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade, né? Tempo do crime, teoria da atividade, que é a luta, entendeu? Luta, é porque eu estou sem quadro aqui, não dá para escrever. Luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade, tá? Tá certo? Como nós estamos falando tempo do crime, então a nossa teoria é a da atividade, tá certo? E aí, nessa teoria da ubiquidade,
ela vai ser estudada mais à frente lá no lugar do crime, tá? Lugar do crime. A aplicação da lei penal, como eu falei aos senhores, é no espaço. É isso aí. De toda sorte, a discussão é de somenos relevância, até porque, na medida em que a legislação brasileira, salientamos que ela adotou a teoria da atividade para o tempo do crime, como eu já salientei diversas vezes. A identificação desse momento da prática do crime será fundamental para as soluções de questões aqui atinentes às leis do tempo, tá certo? Pessoal, como é um sabadão, eu sei que todos têm as suas obrigações, né? Nós pararemos aqui e falaremos na nossa próxima aula, no dia 14/11, sobre conflitos de leis penais no tempo, né? E aí nós aprofundaremos. Aqui nesse primeiro encontro nosso aqui da aplicação da lei penal no tempo, eu quero deixar as minhas considerações mais para que os senhores se atentem que qual a teoria adequada, que é a teoria da atividade, né? A teoria da atividade para o tempo do crime, né? Que é a aplicação da lei penal no tempo. E aí, quando nós estudarmos mais à frente a aplicação da lei penal no espaço, e aí a teoria que é adequada aqui é a teoria da ubiquidade. Então fique atento a essa questão, tá? Por enquanto nós ficaremos nesse contexto, né? Tem uma questãozinha no final da aula de hoje para os senhores fazerem, que ela é meramente abonatória, e quero reiterar a minha fala inicial. Voltar lá na minha fala inicial, né? Eu não gosto muito desses processos mnemônicos, mas eles são bons nessa questão. Você vai escrever luta, né? L-U-T-A, lugar do crime, lugar, teoria da ubiquidade, tempo, né? Teoria da atividade, TA, teoria da atividade, tá certo? Então, só quero reiterar que no dia 17/11 nós estaremos fazendo uma prova intermediária, né? O conteúdo eu falarei no decorrer das nossas aulas, tá? Quando eu estiver na elaboração da prova. E aí, a nossa prova do G2, né? A nossa prova de grau, ela será no dia 8. Dia 8 de dezembro, tá certo? Essa é a primeira nossa aula de sábado. Eu espero que o senhor goste. Tenham bons estudos, um bom final de semana para todos aí, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou tanto no Instagram como no Facebook, pouco no Facebook e no WhatsApp. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp aí, tiraremos a sua dúvida. A nossa prova, confirmando, ela é no dia 8 do 12, prova de grau. No dia 8 mesmo, eu vou fazer um esforço e já mandar a nota de vocês, porque eu já vou para um congresso e aí eu tenho que lançar as notas rápidas, tá certo? Pessoal, boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a você boa aula, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até mais.